Olá, neste vídeo vamos falar um bocadinho sobre cadeiras de rodas manuais, nomeadamente as cadeiras de rodas manuais mais ativas ou para utilizadores mais ativos, e tentar aqui explicar alguns pontos que são importantes considerar, são importantes pensar quando estamos a configurar uma cadeira de rodas manual ativa para uma pessoa mais ativa, para um utilizador mais ativo. Portanto, estamos a falar de cadeiras de rodas manuais onde se procura geralmente que sejam bastante leves, geralmente sem grandes componentes de posicionamento, muitas vezes apenas uma boa almofada e um cinto pélvico. Às vezes há utilizadores que preferem não utilizar cinto pélvico, mas pronto, em termos de sistemas de posicionamento, são cadeiras com poucos componentes, geralmente mais simples. Geralmente pessoas, como eu dizia, mais ativas, que manobram a cadeira, com um nível de participação muito alto, muito independentes, e há aqui alguns fatores que é importante considerar quando fazemos a avaliação. Um primeiro ponto é escolher se a cadeira é encartável ou fixa. Geralmente encartável, a cadeira fecha e pode dar mais jeito para, por exemplo, colocar na mala, e de chassi rígido poderá não dar tanto jeito para colocar na mala, mas às vezes até é mais fácil se o próprio utilizador passar a cadeira estar, por exemplo, na posição de condução, do condutor, e consegue passar a cadeira para o banco do lado, e acaba por ser, na maior parte das vezes, mais fácil com um chassi rígido. Para além disso, um chassi rígido costuma ter uma melhor performance, melhor desempenho, porque tem menos pontos de folga, ou seja, tem menos pontos de perda de energia. É quase um bocado como se eu quiser saltar, eu se estiver a apoiar o meu pé, a fazer força para saltar numa superfície dura, eu consigo gerar mais força do que se eu estiver numa superfície mole ou que ceda, então eu não consigo gerar tanta força se fizer pressão numa superfície que abana ou que mexa. E é um bocadinho o mesmo conceito em termos de eficiência energética em relação às cadeiras de rodas manuais. Se eu tenho mais pontos de folga, vou ter mais pontos de perda de energia, mesmo em termos de durabilidade, a resposta da cadeira não será tão interessante. Claro que existem soluções encartáveis, hoje em dia cada vez mais estáveis e que conseguem tentar ir buscar um bocadinho dos princípios e desse conceito e dessa resposta das cadeiras de chassi rígido. Outro ponto importante, claro, é o peso da cadeira, e eu vejo muitas pessoas muito focadas e muito preocupadas com o peso da cadeira. Isso é super importante quando pensamos que é o próprio utilizador, a própria pessoa que usa a cadeira, que vai pegar na cadeira e fazer a transferência, mas em termos de performance, da cadeira ser mais ou menos ativa, ser mais ou menos leve ou manobrar, o peso naturalmente tem alguma influência, mas muitas vezes nem será o fator que faz mais diferença. Às vezes temos cadeiras com uma diferença de peso que não é muito considerável, e mas a cadeira é mais pesada, mais leve, às vezes lá está a diferença não é muita, mas há aquela ideia que a cadeira mais leve vai ter melhor resposta, vai ser mais ativa. Não necessariamente, porque depois existem aqui alguns fatores na configuração da cadeira que vão influenciar essa resposta. Um dos fatores ou um dos pontos importantes a considerar é a posição do eixo da roda. Vou chegar aqui um bocadinho mais para trás. A posição do eixo da roda. Se eu chego o eixo mais para a frente, numa posição mais chegada à frente, aqui eu vou exagerar para perceberem aqui no alinhamento onde eu tenho as minhas mãos, se eu chego o eixo mais para a frente, a cadeira fica mais reativa, é mais responsiva a virar, mas muito mais facilmente, se eu faço este movimento de propulsão, muito mais facilmente a cadeira também vira, também tomba para trás. Quanto mais eu tenho o eixo, a posição da roda mais chegada atrás, quanto mais cá para trás, mais estável a cadeira é e é menos reativa, menos responsiva. Isto é importante, por exemplo, num caso de alguma pessoa que seja amputada, temos menos peso à frente, então a tendência da cadeira levantar, da cadeira virar, é maior, e então pode fazer sentido chegar a roda um bocadinho mais para trás. Ou pessoas que não se sentem tão seguras a utilizar a cadeira, que dá uma estabilidade extra. Já me aconteceu pessoas que pediram, eu quero a cadeira um bocadinho mais reativa, um bocadinho mais ativa, um bocadinho mais responsiva. E então chegamos o eixo um pouquinho à frente, uma coisa mínima, só que depois numa subida, numa rampa, é mais difícil eu conseguir. Se a cadeira está mais reativa, mais facilmente levanta, se eu estiver numa subida também é mais difícil eu controlar, em termos de peso, em termos de trabalho de tronco, é mais difícil controlar,
quando eu vou subir que a cadeira não levante. Então isso também é importante considerar, não só na utilização num piso regular, a cadeira ela responde melhor, ela está mais reativa, está mais ativa, eu controlo bem, mas depois também temos que considerar que numa subida o esforço ou a resposta para manter a cadeira estável sem tombar para trás também vai ser diferente. Então esse é um ponto. O eixo mais à frente, cadeira mais ativa, mais atrás, cadeira mais passiva ou cadeira mais estável. Em relação à altura, a referência, claro que isto depois varia, é clichê, mas é verdade, cada caso é um caso. Mas a altura, a posição aqui do eixo, da roda, geralmente o meu dedo, o meu terceiro dedo, não vou estar aqui a fazer nenhum gesto feio, este dedo, geralmente, quando eu tenho os meus braços estendidos ao longo do meu tronco, esse dedo deve ir bater mais ou menos precisamente na posição do eixo, o ponto de encaixe da roda. Isso é também um fator importante, porque se eu tiver com a roda muito alta em relação ao meu corpo, eu vou ter que fazer este movimento para fazer a propulsão. Se eu tiver a roda muito baixa, eu tenho que andar assim para conseguir fazer a propulsão. Então, geralmente, um equilíbrio interessante é quando o terceiro dedo bate ali mais ou menos na posição do eixo e eu tenho um movimento de propulsão à partida mais eficiente. Volto a dizer, cada caso é um caso. Outra situação que influencia é a basculação e inclinação do assento. Geralmente a parte de trás está um bocadinho mais baixa em relação à parte da frente. Ou seja, eu tenho esta diferença. Mais uma vez aqui estou a exagerar para entenderem. O que é que acontece é que se eu tiver mais basculação, mais inclinação, geralmente tenho o ângulo também um pouco mais fechado. Isso traz-me uma cadeira que levanta mais facilmente. Né? Se eu tenho uma inclinação, mais facilmente a cadeira levanta e vira para trás. Mas quanto mais inclinação eu tenho, à partida mais estável eu estou na cadeira, na posição de sentado, e menor a tendência de deslizar na cadeira, porque tem a gravidade a atuar e a ajudar-me. Então aqui também é importante tentar encontrar um equilíbrio entre alguma estabilidade que a inclinação do assento dá, que a basculação do assento dá, mas não demasiado. Primeiro, para não ficarmos com o ângulo demasiado fechado e depois isso dificulta a extensão do tronco para fazer uma propulsão eficiente da cadeira. Por outro lado, se eu também puser muita inclinação, mais uma vez, mais facilmente a cadeira levanta, a cadeira vira e eu posso ter alguma situação que me coloque em risco porque não estou a contar e a cadeira muito facilmente acaba por levantar. Claro que temos a possibilidade de colocar rodas anti-volteio para evitar que a cadeira vire completamente, mas isso às vezes atrapalha também quando eu quero subir um passeio ou alguma coisa desse género. Claro que existem aqui outros fatores, mas às vezes mexer e considerar bem, avaliar bem a posição do eixo, a inclinação do assento, isso já vai influenciar a configuração da cadeira e vai influenciar a resposta da cadeira para quem utiliza. E às vezes essa configuração tem mais impacto do que pequenas variações no peso da cadeira. Se gostas deste tipo de vídeos, segue-nos para mais vídeos deste género, comenta, partilha a tua opinião. Um abraço!